Você não pertence a esta família. Sim, a Olivia tem razão. Exato. Perfeito. Então não me tratem como se eu lhes devesse algo. Alô? Atende. Preciso da sua ajuda, é urgente. Depois daquele jantar de domingo, fiz o que qualquer pessoa com um mínimo de dignidade faria: arrumar as malas em silêncio, mudar para o outro lado da cidade e trocar meu número. 3 semanas depois, eles foram para sua apreciada viagem em família para a Flórida. Tudo deu errado para eles, e de repente, eu tinha 15 chamadas perdidas pedindo socorro. Atende, por favor. Mas vou voltar um pouco, porque isso precisa de contexto. Tenho 28 anos, sou homem e tenho sido o mordomo não oficial da minha família desde que tive idade para segurar uma chave inglesa. Ai, lá vai você começar. Minha irmã Olivia tem 32 anos e tem sido a menina de ouro desde que nasceu. Não estou exagerando. Meus pais têm fotos dela emolduradas em todos os cômodos. De mim, acho que existe uma da minha formatura do ensino médio escondida em alguma gaveta. Não diga bobagem. Quando éramos crianças, a diferença era tão óbvia que até os vizinhos percebiam. Olivia teve aulas de piano, dança, acampamentos de verão e um carro novo quando completou 16 anos. Porque eu realmente aproveitava as oportunidades. Eu recebia roupas usadas de um primo e uma lição sobre responsabilidade quando perguntei se podia jogar futebol. Atividades custam dinheiro, diziam. Curiosamente, o dinheiro só ficava apertado quando se tratava de mim. Era pra você entender a vida. Quando Olivia foi para a universidade, meus pais pagaram absolutamente tudo. Mensalidades, moradia, despesas, viagens. Ela saiu com um diploma em comunicação e 0 dívidas. É isso que os pais fazem. Eu estudei em uma faculdade comunitária e trabalhei em tempo integral em um armazém para pagar. Levei 6 anos para terminar contabilidade, porque só podia cursar 2 disciplinas por semestre enquanto trabalhava semanas de 50 horas. Você ficou mais forte. Minha recompensa ao me formar? Uma mensagem. Orgulhoso de você, campeão. Com um polegar para cima. Sem festa, sem presente. Só o emoji. Ai, que sensível. E o melhor, Olivia nunca fez nada com o diploma. Trabalhou como assistente administrativa por um tempo e depois conheceu o marido, Brad, em um evento de networking. Olá. A família de Brad tem dinheiro de verdade. O pai dele tem uma rede de concessionárias de carros em 3 estados. Olivia passou a ser dona de casa com empregada e personal trainer. Não trabalha, mas tem energia de sobra para opinar sobre a ética de trabalho dos outros. Não é minha culpa que você se contente com pouco. Meus pais tratam Brad como o filho que sempre quiseram. Meu pai joga golfe com ele todo domingo, e minha mãe compartilha as postagens dele sobre mentalidade de sucesso. Como se ele não tivesse herdado o negócio. Brad tem visão. Visão herdada. Eu trabalho como analista financeira em uma empresa de porte médio. Bom emprego, salário decente, nada ostentoso, mas estável. Meus pais nunca perguntam como estou. No entanto, conseguem recitar o handicap de golfe de Brad e as opiniões dele sobre o mercado. É que Brad está sempre atualizado. Há 3 anos, meus pais compraram para Olivia e Brad uma casa como presente de casamento. 4 quartos, 3 banheiros, bairro bonito. Valor aproximado, $450 mil. Um investimento no futuro deles, disse meu pai. Foi uma boa decisão. Quando perguntei se me ajudariam com a entrada de um apartamento, meu pai riu e disse que eu precisava aprender a administrar melhor meu dinheiro. O mesmo homem que tinha acabado de desembolsar quase $500 mil pela casa da minha irmã. Não compare. Então parei de pedir. Construí minha vida sozinho. Apartamento, móveis, carreira. Não é que não tenha doído, mas aceitei o papel que me coube. O filho reserva. O substituto. Que drama, sinceramente. Porque Olivia precisava de coisas constantemente. O carro, a internet, mover móveis, barulhos estranhos quando Brad estava fora. Eu era o faz-tudo, suporte técnico e suporte emocional. Tudo em um único irmão prático. Você pode vir agora? É rápido. E eu ia. Não por gosto, mas por aquela esperança tola de, talvez desta vez, eles realmente agradeçam. Nunca acontecia. Você é quem se oferece. Cada favor era tratado como obrigação, ou como se não fosse nada. Uma vez passei 6 horas ajudando na mudança deles, no calor de agosto, e meu pai me deu $20 e disse, bom trabalho hoje, como se eu fizesse parte da equipe contratada. Olivia nem agradeceu. Não seja rancoroso. No ano passado, meu carro morreu completamente. Motor travado, transmissão destruída. O mecânico disse para doar como sucata. Eu precisava de carro para o trabalho e não tinha o suficiente para uma boa entrada, porque meses antes ajudei a pagar o telhado novo dos meus pais. Dei $3 mil, porque era uma emergência.
Ainda não me devolveram nada. Já vamos te pagar. Quando pedi ajuda, não um presente, um empréstimo com juros, meu pai disse que não podiam. Estavam apertados, depois de comprar a casa da Olivia e de ajudar o pai do Brad com uma expansão. O mesmo pai que gasta $200 em golfe todo fim de semana. Você não entende como funcionam as finanças da família. Acabei pegando um empréstimo caro e comprei um sedã usado. Parcelas horríveis, mas dei conta. Porque é isso que eu faço. Eu me viro. E depois vem os jantares de domingo. Meus pais insistiam em conviver, mas era uma vitrine para falar sobre como Olivia e Brad eram incríveis, enquanto eu estava ali como uma planta decorativa. É que você quase não conta nada. No ano passado, fui promovido a analista sênior, com um aumento significativo. Mencionei isso. Minha mãe disse, "Que bom, querido." E 5 segundos depois, já estava perguntando a Olivia sobre a reforma da decoração. É que ela estava decidindo coisas importantes. Há 6 meses, tudo se intensificou. Olivia engravidou depois de anos tentando e se tornou ainda mais intocável. Tudo era o bebê. Sintomas, quarto, nomes, carrinhos. Eu estava feliz por ser tio, mas o nível de obsessão era brutal. É um momento especial. Minha mãe praticamente se mudou para a casa da Olivia. Ia todos os dias cozinhar, limpar, lavar. Meu pai fazia recados absurdos. Olivia pedia picles específicos de uma loja a 40 minutos de distância, e ele ia. Estou grávida. O que você espera? Enquanto isso, eu machuquei as costas no trabalho movendo móveis e não conseguia andar sem dor. Liguei para minha mãe pedindo que comprasse mantimentos, porque eu nem podia dirigir. Ela disse que estava ocupada organizando o quarto do bebê e que eu usasse um aplicativo. Mensagem recebida. Ela não podia deixar sua irmã. Olivia ficou ainda mais exigente. Venha consertar o triturador. Venha pendurar cortinas. Venha mover sacos de adubo porque Brad estava em um torneio de golfe e precisava disso imediatamente. Grávida era sua carta mágica. E eu fazia, todas as vezes. É que se não for você, ninguém faz direito. 3 meses atrás, meus pais anunciaram umas férias em família pagas por eles. Uma casa enorme na praia em Destin, Flórida, por uma semana. Um baby moon para Olivia. Iam meus pais, Olivia, Brad, os pais de Brad, até a irmã de Brad com a família dela. Vai ser lindo. No jantar de domingo, minha mãe distribuía camas e quartos, e nunca mencionou um para mim. Perguntei tentando soar casual. O que foi? E eu vou ficar em qual quarto? A mesa ficou em silêncio. Meu pai pigarreou e disse como se fosse a coisa mais normal do mundo. Era uma viagem para o círculo imediato da Olivia. Não havia espaço com a família do Brad. Os sobrinhos da irmã do Brad, sim. Eu, não. Você entende, querido. Minha mãe acrescentou aquela voz falsa de compaixão. Que Olivia precisava do sistema de apoio, que eu estava muito ocupado, que pensaram que eu nem iria querer pedir folga. Eles não me perguntaram, apenas decidiram que não. Eu não disse nada. Engoli o golpe. Disse, faz sentido. Ajudei a recolher a mesa. Coloquei a louça na máquina. Fui para casa e me perguntei por que continuava fazendo isso comigo mesmo. 2 semanas depois, outro jantar de domingo. Preparativos finais para a Flórida. Listas, reservas, se a casa tinha tomadas suficientes para as coisas da gravidez. Eu comi em silêncio. Ah, aliás, vamos precisar que você cuide das casas enquanto estivermos fora. Não pediu. Anunciou. É algo simples. Perguntei se ela estava falando da casa dela. Disse das duas, a dos meus pais e a deles. Regar plantas, recolher correspondência, para não parecer vazio. Perguntei por que não contratavam alguém. Olivia me olhou como se eu fosse idiota. Para que pagar se você vai estar aqui? E finalizou com a frase de sempre. É família ajudando família. É o normal. E naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Então, você vai fazer ou não? Eu disse uma única palavra. O que você disse? Filho, Não. o que você quer dizer com não? Quero dizer que não. Não vou cuidar de casas para vocês. Filho, sua irmã precisa de ajuda. Ela está grávida. Isso é importante. Então, contratem alguém. Um cuidador de casas. Existem serviços que se dedicam a isso. Sério que você vai ser tão mesquinho assim? Estamos te pedindo um favor simples. Você não está pedindo, está ordenando. E eu estou dizendo que não. Qual é o seu problema? É só passar para verificar umas casas. Meu problema é que sou família quando precisam de algo de mim, mas não sou família quando planejam férias. Não podem ter as duas coisas. Minha mãe reagiu como se eu tivesse dito algo imperdoável. Isso não é justo. Você sabe sobre a casa de praia. Não havia espaço suficiente. Não havia espaço para mim, mas havia para os filhos da irmã do Brad, com quem a Olivia quase nem fala. Eu já entendi. Você realmente vai transformar a minha gravidez em algo sobre você?
É egoísta a esse ponto? Eu sou o egoísta? Interessante. Seu problema é que você tem ciúmes. Sempre teve ciúmes de mim, da minha vida, do meu casamento, de tudo. Você não suporta que eu seja feliz. Não tenho ciúmes de você. Só estou cansado de ser tratado como se fosse o serviço. O serviço? Você está me dizendo isso na minha cara? Nós te incluímos em tudo. Vocês me incluem quando lhes convém. Quando é preciso consertar algo, mover algo, resolver algo. Mas quando se trata de realmente fazer parte desta família, eu sou uma consideração tardia. Meu pai bateu a mão na mesa. Basta. Você está sendo desrespeitoso. Desrespeitoso? Passei toda a minha vida adulta aparecendo por vocês. Ajudei a pagar seu telhado. Ajudo a Olivia com tudo que ela pede. Venho a esses jantares toda semana, mesmo que ninguém realmente se importe com o que eu digo. E agora, eu nem sequer valho um lugar em umas férias em família. Não foi algo pessoal, filho. Sempre é pessoal, mãe. Tudo o que vocês fazem é pessoal. Só não querem admitir. Se você é tão miserável fazendo parte desta família, então vá embora. O silêncio caiu novamente. Pesado. Até o Brad parou de olhar o telefone. Olivia, O que você acabou de dizer? Você me ouviu. Se estar conosco parece um fardo para você, se acha que o tratamos tão mal, então talvez você não pertença aqui. Talvez não pertença a esta família. E vocês? Concordam com isso? Olhei para meus pais, esperando que a contivessem, esperando que dissessem que ela tinha ido longe demais, esperando qualquer sinal de discordância. Meu pai ficou desconfortável, olhando para a comida. Minha mãe manteve os olhos fixos no prato. Não disseram nada. Então é isso? Vocês realmente pensam isso? Ninguém está dizendo que você não pertence, filho. Mas você precisa entender que a Olivia está passando por muita coisa. Você poderia ser mais compreensivo, em vez de tornar tudo mais difícil. Entendido. Obrigado por esclarecer. Levantei, peguei minhas chaves e saí. Ninguém me impediu. Ninguém me chamou. Fiquei sentado no carro na entrada por 5 minutos, com uma parte de mim esperando um pedido de desculpas, ou pelo menos um "Você está bem?". Ninguém saiu. Cheguei em casa e fiquei no sofá olhando para a parede, processando o que tinha acabado de acontecer. Minha irmã praticamente me repudiou à mesa, e meus pais sustentaram isso com o silêncio. Depois de 28 anos sendo animal de carga, disseram que eu não pertencia. Tudo bem, se me queriam fora, eu estaria fora. Passei a semana seguinte fazendo planos. Eu já vinha pensando em me mudar para outra parte da cidade, mais perto do trabalho. Encontrei um apartamento decente em um bairro tranquilo, a cerca de 45 minutos. 2 quartos, boa vista, proprietário gentil. Assinei o contrato, paguei os depósitos e agendei a mudança. Depois bloqueei todos os números deles. Meus pais, Olivia, Brad e qualquer pessoa da família que tentasse servir de mensageiro. Bloqueados no telefone, bloqueados nas redes, bloqueados em tudo. Troquei de número e não o dei a ninguém que pudesse repassar. No domingo antes da viagem deles para a Flórida, com certeza esperavam que eu estivesse no jantar. Não apareci. Estava empacotando caixas. Até terça-feira já tinha levado tudo para o meu novo lugar. Deixei o apartamento anterior impecável e entreguei as chaves no escritório de aluguel. Não enviei despedida, não deixei bilhete, não fiz anúncio. Simplesmente desapareci da vida deles, como se nunca tivesse feito parte. Eles viajaram na quinta-feira. Quando aterrissaram em Destin, eu já estava me instalando. Novo lar, novo número, vida antiga desconectada. Naquela semana, descansei pela primeira vez em anos. Sem ligações da Olivia, sem obrigação de jantares, sem culpa, sem indiretas. Apenas silêncio. No sábado, 5 dias após o início da viagem deles, eu estava em um café perto do meu novo apartamento, lendo, quando um conhecido do meu antigo condomínio me reconheceu e disse que Olivia tinha ficado batendo na porta do meu antigo lugar por bastante tempo, muito alterada, e que deixou um bilhete falando de uma emergência familiar e pedindo que eu ligasse o quanto antes. Sou conveniente. Perguntei a mim mesmo que tipo de emergência de repente os faria se lembrar de mim. Naquela noite, verifiquei a antiga caixa postal que eu tinha guardado antes de desligar a linha. Havia 15 chamadas pedidas do número da Olivia e 6 mensagens. Sou eu. Escuta, temos uma situação aqui e precisamos da sua ajuda. Me liga o quanto antes, por favor. É importante. Não sei por que você não atende, mas isso é sério. Precisamos que você faça algo por nós. Me liga agora. Onde você está? Estou há horas tentando te ligar. Mamãe e papai estão alterados. Precisamos que você vá até a casa e cuide de algo. É uma emergência. Retorne minha ligação. Eu juro que se você está nos ignorando por causa do jantar, isso é imaturo. Temos um problema grande e você é o único que pode ajudar.
Atenda. Está bem, já entendi, você está chateado. Mas, por favor, deixe isso de lado por um segundo e nos ajude. Estou te pedindo com educação. Apenas me liga. Aqui é o Brad. Sei que o jantar ficou tenso, mas precisamos de você. Aconteceu algo com a casa e a Olivia está fora de si. Você pode nos ligar, por favor? Ouvi tudo e não senti culpa nem urgência. Apenas uma calma estranha. Claro que precisavam de mim. Sempre precisavam de mim, para consertar a vida deles quando algo quebrava. Mas eles mesmos tinham sido claros. Eu não pertencia. Apaguei as mensagens e fui dormir. No dia seguinte, liguei para meu primo Trevor, com quem eu me dava bem na infância e de quem me afastei ao longo dos anos. Conversamos bastante e contei tudo. Nada disso me surpreende. Há anos vejo como te tratam. Parei de ir às reuniões de família porque não suportava assistir a esse espetáculo. Sua irmã sempre foi mimada e seus pais sempre permitiram tudo. E por que você nunca me disse nada? Você teria escutado? Você continuava indo, continuava ajudando, continuava esperando que eles mudassem. Às vezes a pessoa precisa chegar sozinha ao limite. Você tem razão. Eu não teria escutado. Teria inventado desculpas, como sempre. Combinamos de nos ver em algumas semanas. Uma verdade simples caiu sobre mim. Sim, havia família que podia me querer bem. Só que eu estava obcecada em conquistar o carinho de quem nunca teve a intenção de me dar. Na segunda-feira à tarde, uma semana depois do início da viagem deles, eu estava em uma reunião no trabalho, quando minha assistente bateu na porta e disse que havia uma ligação urgente na minha linha do escritório. Filho, graças a Deus. Estamos há dias tentando te encontrar. Por que você não atende? Troquei de número. O quê? Por que você faria isso? Achei que era o certo. O que houve, mãe? Precisamos que você vá à casa da Olivia agora mesmo. Um cano estourou no porão e a água por toda parte. A casa está inundando. Você precisa ir, fechar o registro principal e chamar um encanador. Isso parece um problema de vocês. Claro que é um problema. É por isso que precisamos que você vá resolver agora. Já chamaram um encanador? Ou um serviço de emergência? Existem empresas que fazem isso. O quê? Por que chamaríamos estranho se você pode ir resolver? Você conhece a casa. Você sabe onde fica tudo. Na verdade, mãe, não posso ajudá-los com isso. Do outro lado, houve um silêncio pesado, como se a frase não coubesse na cabeça dela. Como assim você não pode nos ajudar? Não posso, estou no trabalho. Agora moro há 45 minutos. E, sinceramente, não é meu problema. Não é seu problema? É a casa da sua irmã. Ela está grávida. Você tem ideia do estresse que ela está passando agora? Então o Brad deveria ter ficado em casa em vez de sair de férias. Ou vocês deveriam ter contratado alguém, como eu sugeri. Você realmente vai deixar a casa da sua irmã inundar porque ainda está chateado por causa daquele jantar? Não estou chateado com nada, mãe. Só não estou disponível para ajudar. Isso não faz sentido. Vocês deixaram claro que não sou parte da família. Então não vejo por que uma emergência familiar seria minha responsabilidade. Isso não foi o que ninguém disse. Foi exatamente o que a Olivia disse. E você e o papai ficaram ali. Eu só estou respeitando o que vocês aceitaram. Isso é ridículo. Você está se comportando como uma criança. Estou sendo coerente. Preciso voltar para minha reunião. Boa sorte com a inundação. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam. Não de medo, mas pela adrenalina de ter me imposto pela primeira vez. Parecia estranho, distante e também, finalmente, certo. As ligações não pararam. Continuaram chegando na linha do trabalho. Pedi à minha assistente que filtrasse tudo e que dissesse a qualquer pessoa da minha família que eu não estava disponível. No fim do dia, minha assistente me olhou com preocupação. Disse que minha mãe tinha ligado mais 4 vezes e que parecia muito alterada. Respondi que era drama familiar e que, se insistissem de novo, dissesse que eu retornaria quando pudesse. Eu não pretendia fazer isso. Naquela noite, chegou um e-mail do meu pai. Ele encontrou meu e-mail pessoal, provavelmente de alguma conversa antiga de família. O assunto dizia: urgente, ligue para nós imediatamente. Era um muro de texto. Decepção. Família precisa estar unida. Egoísta e imaturo. Olivia chorando sem parar pela casa arruinada. Eu, traindo-os no momento de necessidade. Nenhuma vez mencionou o jantar. Nem um pedido de desculpas por terem me excluído da viagem. Nem uma palavra por terem deixado Olivia dizer que eu não pertencia. Era tudo sobre como eu estava falhando com eles agora. Marquei como spam e continuei minha noite. Cortar pessoas tóxicas traz um luto estranho. Eu não estava triste por perdê-los. Estava triste por perder a versão deles que sempre imaginei. Aquela família que um dia me veria e me trataria como se eu importasse. Essa família nunca existiu. Eu a persegui durante 28 anos. Até a terça-feira, as ligações pararam. Presumi que resolveram a inundação de alguma forma.
Talvez contrataram um profissional como sugeri desde o início. Talvez a família do Brad ajudou. Talvez voltaram antes. Não soube. E não me importei muito. Na quarta-feira à noite, eu estava na academia, quando vi uma chamada pedida de um número desconhecido. Havia uma mensagem de voz. Era o Brad. Oi, aqui é o Brad. Olha, eu só queria dizer, talvez a gente tenha errado. A Olivia ficou arrasada a semana toda. O que aconteceu com a casa foi pesado. Tem cerca de 30 mil dólares em danos por água. Mas nem é isso que mais a abalou. Ela se sente muito culpada pelo que disse naquele jantar. Minha mãe a repreendeu quando soube. Disse que ela passou dos limites. Enfim, não sei se você vai ouvir isso. Sua mãe disse que você trocou de número e se mudou. Mas se você ouvir, talvez dê a ela a chance de se desculpar. Ela está grávida, está sensível, disse coisas que não queria dizer. Sentimos sua falta. Ouvi 2 vezes. Havia algo quase genuíno na voz dele. Quase. Mas o centro da mensagem era o de sempre. Ela não quis dizer isso. A estrutura perfeita para que tudo tivesse desculpa. Grávida, emocional, sensível. Ninguém parava para considerar que talvez ela realmente quis dizer. Que aquelas palavras vinham de um lugar real. Que ela vinha pensando nisso há anos e, finalmente, disse em voz alta. E ninguém tocava no mais grave. Que meus pais ficaram ali, em silêncio, e permitiram. Escolheram ela naquele momento, como a escolheram a vida inteira. Uma mensagem dizendo que ela se sentia culpada não desfazia 28 anos sendo o segundo lugar. Apaguei a mensagem. Nas semanas seguintes, me acomodei à minha nova vida. Fiz amizade com vizinhos, encontrei uma academia de que realmente gostava. Comecei a ir a noites de perguntas e respostas com colegas do trabalho perto do meu apartamento. Construí rotinas sem jantares de domingo e sem favores de última hora. Era tranquilo, era paz. Meu estresse caiu como se eu tivesse tirado um peso do corpo. Trevor veio me visitar, como havíamos combinado. Passamos um fim de semana explorando a cidade e recuperando o tempo perdido. Ele já tinha uma vida construída longe do drama familiar havia anos. Aprendeu antes de mim que, às vezes, o mais saudável é ir embora. Você parece diferente, mais relaxado. Sim, acontece que não ter gente dizendo o tempo todo que você não é suficiente faz milagres. Acha que algum dia eles vão entender que erraram? Não acho. Na cabeça deles, eu sou o que os abandonou por nada. Eu sou o dramático, o rancoroso. Pode ser, mas agora é problema deles, não seu. Ele tinha razão. Era problema deles. Cerca de 6 semanas depois de me mudar, eu estava saindo para o trabalho quando vi um envelope colado à minha porta. Não havia remetente. Só meu nome, na letra da minha mãe. Dentro havia um cartão genérico de supermercado, daqueles de pensando em você. Sabemos que você está chateado conosco e queremos consertar isso. A Olivia está muito arrependida pelo que disse. Nós também sentimos muito. Você é nosso filho e nosso irmão, e nós te amamos. Por favor, ligue para conversarmos. Sentimos sua falta. Mamãe, papai e Olivia. Me desculpe, eu errei. Por favor, volte. Li o cartão 3 vezes, procurando algo real. Um reconhecimento dos anos de tratamento desigual. Uma admissão de que não era um jantar, mas uma vida inteira. Não havia nada. Apenas desculpas genéricas e sentimos sua falta. E entendi com uma clareza fria. Eles não sentiam minha falta. Sentiam falta do que eu fazia. Sentiam falta do plano de reserva, da mão de obra gratuita, do suporte emocional quando lhes convinha. Joguei o cartão na reciclagem e fui trabalhar. Naquele fim de semana, atualizei meus contatos de emergência no trabalho e no banco. Tirei meus pais e minha irmã. Coloquei Trevor e alguns amigos próximos. Mudei beneficiários, revisei documentos. Confirmei que eles não apareciam no meu contrato de aluguel. Eu os estava apagando da parte prática da minha vida. Um documento por vez. Como fechar capítulos que já não queria reler. 3 meses depois, Trevor me ligou com uma notícia que chegou por canais da família estendida. Olivia teve o bebê. Uma menina saudável chamada Charlotte. Meus pais estavam felizes por serem avós. A família do Brad fez uma festa enorme. E estão dizendo que você se recusou a conhecer sua sobrinha porque guarda rancor. Estão te pintando como vilão. Que digam o que quiserem. Quem me conhece sabe que essa não é a história completa. E quem não me conhece, não importa. Se serve de algo, tem gente perguntando. Nem todos estão engolindo a versão deles. Foi interessante, mas não mudou nada para mim. Eu não estava fazendo isso para ganhar uma batalha pública. Estava fazendo porque merecia algo melhor do que ser uma consideração tardia. Enviei um presente para bebê pela Amazon. Bonito, neutro, apropriado, com um cartão simples de felicitações e bons desejos. Sem endereço de retorno, sem número, sem convite para reabrir portas. Um gesto para uma bebê que não tinha culpa de nada,
sem precisar voltar a entrar na vida dos pais dela. Eu não os odiava, já nem estava mais com raiva. Só não os queria na minha vida. Existe diferença entre guardar rancor e decidir não permitir que te machuquem de novo. No 4º mês, comecei a sair com alguém do trabalho. Nada sério ainda, mas era agradável. Ela perguntou sobre minha família e dei a versão simples. Não estamos em contato. É complicado. É necessário. Não insistiu e agradeci por isso. Contou sobre a própria história, que também vinha com drama familiar, e nos entendemos. Uma noite, durante o jantar, ela disse que eu parecia estar em paz com tudo. E a verdade caiu sobre mim. Sim. Levou tempo, mas sim. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu não estava esperando a próxima cobrança, a próxima exigência, a próxima crítica. Não estava medindo meu valor pela aprovação da minha família. Eu apenas estava vivendo. 6 meses depois de ter ido embora, recebi uma mensagem no Facebook do Brad. Eu tinha esquecido de bloqueá-lo nessa plataforma. Oi, sei que provavelmente você nem vai ler isso, mas queria que soubesse de algo. Tivemos uma reunião de família na semana passada e o assunto surgiu. Minha mãe perguntou sobre você e quando a Olivia explicou, minha mãe a confrontou, a ela e aos seus pais. Disse que não podia acreditar que tinham te tratado assim por tanto tempo. Disse tudo. Foi constrangedor, mas alguém precisava dizer. A Olivia chorou, sua mãe ficou na defensiva, seu pai parecia em choque. Não sei se isso vai mudar algo, mas pelo menos alguém disse o que precisava ser dito. Eu deveria ter dito algo antes, me desculpe. Você merecia algo melhor. Li e não respondi. Foi bom saber que alguém finalmente os confrontou, mas chegou tarde e vindo da pessoa errada. Se meus pais não conseguiram ver por si mesmos o que fizeram, alguém de fora apontar não me garantia uma mudança real. Tive a impressão de que, com o tempo, voltariam ao padrão de sempre. Continuei meu dia, e agora já passou quase um ano. Minha nova vida está construída. Tenho um grupo sólido de amigos, estou perto de outra promoção no trabalho e estou genuinamente feliz. Não de fachada, não de poderia ser pior. Feliz de verdade.